Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatize, nosso podcast para profissionais de saúde que queiram se atualizar em reumatologia. Eu sou o Alexandre. E eu sou o Edgar. No episódio de hoje, o tema será lúpus, infecção ou atividade de doença. Esse binômio que nos desafia frequentemente no hospital e consultório. Será que meu paciente está com atividade de doença ou infecção? É isso mesmo, Ale. E no episódio de hoje vamos revisar como diferenciar esse desafio na prática clínica, atividade de doença ou infecção. Quais características clínicas do paciente podem nos auxiliar? Que exames ou testes laboratoriais auxiliam na diferenciação? E como a gente pode abordar o paciente com lúpus e febre na prática clínica? E pessoal, você que vai fazer a prova de título de especialista em reumatologia e está preocupado com a segunda fase, onde vão ser abordadas as manobras de exame físico e as discussões de caso clínico, não esqueça que a gente tem o nosso curso do Reumatize, curso prática nominado. Nesse curso, a gente vai praticar várias manobras do exame físico em reumatologia, as métricas em reumatologia e vamos praticar e treinar discussões de caso clínico de uma maneira que você consiga estruturar de maneira sistemática a discussão de caso clínico para que você não deixe passar nada batido na hora da prova de título. Não esqueça, curso prática dominada. O link para as inscrições está disponível na descrição desse episódio do podcast e se tiver alguma dúvida, manda mensagem pra gente no Instagram. Vem com a gente, pessoal, no curso prática dominada. É isso mesmo, Ale. O curso prática dominada vai fazer com que você chegue pronto, preparado e seguro para a prova de título em reumatologia. Perfeito, Dr. Edgar. Então, para ilustrar esses dois cenários, de paciente com lúpus, febre, com infecção ou com atividade de doença, nós vamos mostrar dois exemplos de quadros clínicos muito parecidos para a gente discutir um pouquinho e entender melhor toda essa abordagem. Então, nós temos duas pacientes, mulheres, ambas de 35 anos, com febre, anemia, leucopenia, plaquetopenia e elevação de transaminases. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, por que esse tema é tão relevante, Dr. Edgar? Ale, eu acho que é um tema relevante não só porque ele já faz parte da nossa prática clínica enquanto reumatologista. Esse binômio de atividade de doença versus infecção implica numa tomada de decisão muitas vezes diferente em cada um desses cenários, mas também porque a gente já sabe, desde trabalhos e estudos desde a década de 70 do século passado, que demonstraram que pacientes com lúpus, eles têm uma mortalidade precoce por atividade de doença ou infecção e uma mortalidade mais tardia por doença cardiovascular. Estudos também mesmo no Brasil, quando avaliaram análises, quando analisaram atestados de óbitos de pacientes com lúpus, mostraram que no nosso país as infecções ainda são importante causa de mortalidade nos nossos pacientes, inclusive como causa de mortalidade precoce na pessoa com lúpus. Então é extremamente relevante, ainda mais porque muitas vezes a infecção ela pode mimetizar a atividade de doença, ela pode ser um trigger para a atividade de doença e ela pode coexistir com a atividade de doença. Então é um verdadeiro desafio na prática clínica, Quantas vezes a gente vê aquele paciente com um quadro pulmonar de vidro fosco, a gente fica se perguntando, será que esse paciente está fazendo uma pneumonite viral, por exemplo, um COVID, ou será que é um paciente que está fazendo uma atividade de doença pelo lúpus, como uma hemorragia alveolar? É um desafio constante. Eu acho que a pandemia trouxe mais ainda essa dúvida para a prática clínica, né, e logo depois da pandemia, um trabalho muito interessante que foi publicado no EULAR no ano passado, foi apresentado no EULAR no ano de 2022, avaliando qual era o risco de infecções levarem à atividade de doença em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. É um estudo interessante que mostrou que aqueles pacientes que têm infecção grave têm até 7,4 vezes mais chance de atividade grave de doença após essa infecção grave. Ou seja, a infecção, especialmente a infecção grave, é um fator de risco realmente para a piora da atividade de doença ou como risco de um novo flare de doença. Perfeito, Dr. Edgar. E uma coisa que a gente tem que ir parando para pensar, se a gente sabe que isso é tão relevante, tão importante, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento nos nossos pacientes do dia a dia é quais são aqueles fatores de risco para o paciente evoluir com infecção, no paciente com lúpus, Dr. Edgar? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta daquele período de meditação que a gente tem que fazer com a gente mesmo para tentar entender o porquê que o paciente com lúpus tem maior risco de infecção. Então, acho que aí passam por 3 perguntas de uma mesma maneira, ou ao mesmo momento, Quais são os principais fatores de risco para o paciente com lúpus ter infecção? Quais são os principais sítios de infecção no paciente com lúpus? E quais são os principais agentes infecciosos no paciente com lúpus? Isso vai fazer com que a gente tenha uma tomada de decisão
visão muito mais assertiva e muito mais direcionada, e até poderia falar muito mais personalizada para aquele paciente que está na nossa frente, à beira do leito ou na frente do consultório. Bom, eu acho que a gente tem que pensar sempre quais seriam os fatores de risco associados à própria doença que aumenta o risco de infecção, ou seja, causas de imunodeficiências ou de imunoderregulação no paciente com lúpus. A gente tem que lembrar que a própria atividade de doença, ou seja, a atividade de doença per se, é um fator de risco para a infecção nos pacientes com lúpus. Vários estudos já demonstraram que aqueles pacientes que têm SLEDAI, ou seja, um índice de atividade mais alto, têm mais risco de infecção. Especialmente quando a gente fala atividade de doença renal também e atividade de doença sistêmica, né? Alguns outros fatores que foram associados, né? Então, leucopenia, seja linfopenia ou neutropenia, hipogamaglobulinemia, que é frequente nos nossos pacientes, seja ela primária ou secundária, algumas medicações também. Hipocomplementenemia, seja ela adquirida ou hereditária. O hipoesplenismo funcional que pode acontecer no paciente com lúpus. Alterações do sistema imune pela própria imunodesregulação causada pela doença, como diminuição da atividade celular fagocítica, diminuição da atividade de células T, quebra da barreira de proteção, como lesões de pele ou lesões do próprio trato gastrointestinal. E lógico, a gente não pode deixar de esquecer nos nossos pacientes também do uso dos corticosteroides, né? Especialmente aqueles de uso crônico, que estão muito associados ao risco de infecção, que levam a uma diminuição da imunidade celular, diminuição da resposta inflamatória, da síntese de imunoglobulinas, lise de folículos linfóides ou de outros imunossupressores, né? Então, os estudos mostram, né, que a atividade de doença, né, especialmente doença renal, leucopenia, consumo de complemento, né, alguns falam de anticorpo anti-DNA persistentemente positivo, mas as medicações usadas para o tratamento da doença, especialmente doses elevadas de corticoide, aquele paciente que usa cronicamente, segundo alguns estudos, acima de 7,5 mg por dia, ou mesmo a ciclofosfamida, que é uma das medicações que também é associada ao risco de infecção, ou outros imunossupressores. Muito bom, Dr. Edgar. Com relação aos imunossupressores, o que a gente tem que ter na cabeça o principal fator de risco é a corticoterapia. Esse realmente em todos os trabalhos se demonstra muito homogêneo como um fator de risco. Com relação aos demais imunossupressores, dependendo da coorte, ela fala que tem maior frequência com relação à ciclofosfamida. Algumas outras falam que isso não difere tanto da prevalência de infecção, porém o que a gente tem que entender, quanto mais imunossuprimido o paciente, maior o nosso risco de infecção. Aí entra aquele equilíbrio, né, que a gente tem que ter, né? A gente tem que tratar a atividade de doença, mas encontrar o equilíbrio dentro do uso da medicação imunossupressora, né? Pois esse equilíbrio é que talvez faça a diferença. Ou seja, tentar não pesar a mão muito na dose do corticoide, é o que a gente tem falado muito, né? Usar a menor dose de corticosteroides pelo menor tempo necessário. E além dos fatores de riscos, a gente também tem que lembrar que tem um que é fator protetor, que é a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, ela já se mostrou em várias coortes como um fator protetor para infecção no lúpus. Talvez por melhor controle de atividade de doença, ou talvez por uma alteração no pH lisossomal. Mas isso é mais da teoria do ponto de vista fisiopatológico. Tem uma coorte que mostra que ela reduz o risco de infecção em 16 vezes, reforçando exatamente isso, como ele é um remédio muito importante nos pacientes com lúpus, e a gente realmente só tem que suspender caso tenha algum efeito colateral grave. A gente já comentou de fator de risco, ou seja, aqueles fatores de riscos relacionados à doença, seja por uma imunodeficiência secundária à doença, seja por uma imunosregulação, ou seja por uma imunossupressão secundária a algum medicamento. Então, esses pacientes que acabam evoluindo com alguma infecção, a gente tem que se perguntar, como o Dr. Edgar já comentou, quais são os sítios mais comuns e quais são os agentes mais comuns. Isso vai ajudar muito a gente também para direcionar a nossa terapêutica num paciente com infecção com lúpus, né? É muito semelhante, Ale, com o que a gente tem na comunidade. Os principais sítios de infecção no paciente com lúpus eritematoso sistêmico são infecção do trato urinário, infecção cutânea, infecção do trato respiratório. Então vamos sempre ter isso na cabeça, né? Que isso fique muito claro. As infecções respiratórias são as mais frequentes no paciente com lúpus, seguido das infecções urinárias, das infecções de pele e de tecidos moles e depois as infecções de correntes sanguíneas e sepsis, principalmente no paciente em ambiente hospitalar. É muito interessante que quando a gente vai ver os principais agentes nesses sítios, eles são também muitas vezes semelhantes aos agentes da comunidade, né? A maioria deles são causados por bactérias, seguidos de vírus, mas a gente tem uns fungos também como infecções oportunistas dentro desse cenário. Mas vamos pegar essas mais comuns, né? Trato respiratório, trato urinário e pele e tecidos moles. Os agentes são os mesmos agentes de comunidade. Trato respiratório, pneumococo, infecção do trato urinário, Escherichia coli, pele e tecidos moles, do Staphylococcus aureus, sepsis, aí a gente já tem às vezes bacilos gram-negativos e cocos gram-positivos, Escherichia coli e o Staphylococcus aureus também responsáveis muitas vezes por infecções de correntes sanguíneas, especialmente em pacientes internados ou que têm algum tipo de
invasão. E dentre as infecções virais, eu acho que a gente tem que chamar muita atenção aqui para o citomegalovírus, né, o CMV. Uma infecção oportunista que é muito discutida em outros ambientes, em outros cenários, como por exemplo no cenário dos transplantados ou no próprio cenário do HIV, mas que precisa sim ser mais discutida dentro do cenário das doenças reumáticas imunomediadas, especialmente no lúpus também. Uma vez que ela pode dar sintomas respiratórios, trato gastrointestinal, sistema nervoso central, oculares, hematológicos, né? Muitas vezes mimetizando os sintomas do próprio lúpus e que implicam um tratamento extremamente específico. Infecções fúngicas, né? Que a gente vai comentar um pouquinho também daqui a pouquinho, que são infecções oportunistas, como por exemplo infecções pelo Cryptococcus, pelo Aspergillus, ou mesmo infecções pelo Pneumocystis girovese, ou mesmo outros tipos de bactérias oportunistas, como por exemplo a Listeria. Com relação aos agentes, então a gente já entendeu que o mais comum no paciente com lúpus é o que é mais comum na população em geral. Mas o que é importante a gente ressaltar são aqueles agentes que são atípicos, que muitas vezes acabam passando batido. E também relembrar que os pacientes com lúpus podem ter apresentação atípica de infecções típicas. Então é uma verdadeira pegadinha o tempo todo, que a gente sempre tem que estar com o pé atrás nos nossos pacientes. Então, por exemplo, no paciente que tem manifestações de sistema nervoso central, o que a gente não pode esquecer no nosso paciente que é imunossuprimido? Tuberculose, do ponto de vista de infecção bacteriana, que acaba passando batido, fungos como o criptococo, infecção viral, a gente não pode esquecer do herpes vírus e mais raramente do citolomegalovírus. É interessante, né? E aproveitando o gancho disso que você falou, a Listeria é um agente realmente oportunista, a gente tem que lembrar dele, né? Dentre os fatores de risco, além das neoplasias hematológicas, tumores sólidos, HIV, transplantados, especialmente renal, o uso de corticosteroides, especialmente o uso crônico de corticosteroides, é um fator de risco para a infecção pela Listeria. E a contaminação é através de alimentos contaminados, e imunocompetentes muitas vezes passa como se fosse uma diarreia ou um estado gripal autolimitado. Entretanto, no imunocomprometido, a gente vai ter uma gastroenterite febril com tropismo posterior pelo sistema nervoso central. Então, lembrar sempre desse agente oportunista no lúpus em caso de meningite ou de abscesso cerebral ou de meningoencefalite. E com alta mortalidade, né? 1/4 a 1/3 dos pacientes com mortalidade em casos de acometimento do sistema nervoso central por Listeria. E os fungos, né? Acho que como você comentou também, né? Lembrar mais uma vez 2 fatores de risco para infecção fúngica, né? Então, o uso crônico de corticoides, especialmente de doses altas de corticoide, acima de 60 mg por dia, doses prolongadas de corticoide, são fatores, é um importante fator de risco para infecção fúngica oportunista, seja pelo Cryptococcus, seja pelo Aspergillus, no caso de infecções pulmonares, ou mesmo no caso da Cândida, né? Também tem alta taxa de mortalidade, e lembrar da neutropenia grave e prolongada como um fator de risco, especialmente para Aspergillus, mas também nos casos de Cryptococcus. Com relação à parte pulmonar, né, doutor Edgar, que o senhor comentou da aspergilose, o que a gente tem que lembrar é, se você desconfiou, investigue e trate. A gente não pode esperar muito, porque tem uma alta mortalidade, né? Se não me falha a memória, tem corte mostrando mortalidade de quase 50% dos pacientes com infecções fúngicas invasivas nos nossos pacientes. Então, realmente não dá pra gente esperar muito antes de agir, no caso. E quando a gente vai falar da investigação, né, eu acho que a gente tem que ser invasivo mesmo. A gente vai comentar daqui a pouquinho sobre como a gente vai investigar esse quadro de atividade de doença versus infecção, mas a gente tem que ser mais invasivo quanto mais grave for o quadro infeccioso de atividade de doença do paciente também. Lembrar que muitas vezes a terapêutica que a gente institui de maneira empírica, ela também pode ser tóxica para o paciente, também pode levar a eventos adversos, né? Então não é incomum, às vezes, a gente ver um paciente que está com antibióticos de amplo espectro, 3 antibióticos, por exemplo, vancomicina, meropenem, polimixina B, um tratamento antifúngico, anfotericina B, um tratamento antiviral, e a gente sabe que o paciente não tem todas essas infecções ao mesmo tempo, pelo menos naquele momento, mas a gente está numa tentativa de salvar o paciente, e a gente tem que tentar ser invasivo mesmo, como a gente vai comentar daqui a pouquinho, na busca do agente infeccioso também. E dentro desse quadro pulmonar, né, Ale, também um grande desafio, acho que é uma pergunta que todo mundo faz sempre, né, é sobre o Pneumocystis girovese, né? Quando a gente tem que ficar mais preocupado, né? Quando faz ou quando não faz a profilaxia, é um assunto extremamente controverso, né? No lúpus, o risco de infecção pelo Pneumocystis girovese é inferior do que outras doenças reumáticas imunomediadas, como, por exemplo, nas vasculites ANCA-associadas, que chega a ser 15% a 20% em algumas cohortes durante o período de indução de tratamento. A gente tem uma incidência no lúpus que varia de 0,04% a 5% em alguns estudos também. E não é rotina
rotina realmente que se faça a todos os pacientes, né? Se questiona muito qual que é a melhor profilaxia e para quem merece essa profilaxia, né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração pelo menos 4 fatores. O nível de atividade de doença, se o paciente está muito ativo ou não, a dose de corticosteroides desse paciente, o nível de imunossupressão ou quais imunossupressores esse paciente está utilizando e os níveis de linfócito ou CD4, se é possível, né? Então, alguns advogam que linfopenia persistente abaixo de 500 ou um CD4 abaixo de 350 poderia ser um nível para profilaxia. Mas isso se a gente estivesse falando, por exemplo, de um paciente HIV que não usa imunossupressão, que não usa corticosteroides, né? Então, no lúpus, tem alguns estudos que já mostraram que aqueles pacientes que usam cronicamente corticosteroides têm mais risco de infecção pelo pneumociste girovese. Atividade renal moderada grave é um fator de risco também. O uso de ciclofosfamida em doses cumulativas acima de 1,4 gramas, ou seja, quase nada, é um fator de risco também. E a hidroxicloroquina, mais uma vez, se mostrou como um fator protetor. É interessante a gente levar em consideração esses fatores na decisão personalizada, individual de cada paciente. Se é um paciente que, por exemplo, está com doença ativa, tem linfopenia persistente, está em dose de corticosteroide de maneira crônica e uso de medicação imunossupressora também. Eu acho que, além de todos esses fatores de risco que o senhor comentou, Dr. Edgar, tem mais 2 que eu acho que também são importantes. Idade, né, que ela é mais frequente nos pacientes de maior idade, e se o paciente ele tem uma doença pulmonar intersticial, que também é um outro fator de risco também para pneumocistose. Com relação à profilaxia, como o senhor já bem comentou, não tem nenhuma evidência robusta na literatura se tem benefício ou não, mas o que a gente sabe é que a profilaxia para pneumocistose nos pacientes com lúpus tem maior frequência de efeito colateral. Os pacientes eles têm mais náusea, mais vômito, mais diarreia, e além disso tudo, a gente tem que lembrar que a sulfa é uma sulfa, né? E nos pacientes com lúpus, a sulfa pode precipitar algumas manifestações, principalmente o quadro cutâneo. Então a gente já conversou, né? A gente fez essa revisão geral do ponto de vista dos agentes infecciosos. Agora, quando a gente vai falar um pouquinho da clínica, né? Naquele paciente com lúpus e febre, que não tem nenhum sintoma localizatório. Então, tem alguma pista, assim, doutor Edgar, que eu consigo avaliar um paciente que ele pode me sugerir se eu tenho um quadro mais infeccioso, se eu tenho um quadro mais de atividade de doença, ou não tem resposta muito bem definida? Como fazer na prática, assim, pra gente saber se é infecção ou atividade de doença do ponto de vista clínico isolado, sem exames ainda? Pois é, isso é muito interessante. Eu gosto de falar assim, se fosse tudo infecção, a vida seria mais fácil, se fosse menos difícil, né? Então, assim, mas isso é que torna a gente na prática clínica desafiadora, né? Que torna a nossa prática clínica desafiadora. É onde a gente vai ter que ter essa tomada de decisão baseada em parâmetros clínicos e laboratoriais. Bom, o que ajuda a gente a diferenciar entre atividade de doença e infecção do ponto de vista clínico? O que você comentou muito nesses 2 casos clínicos inicialmente, né? A febre, né? Então, alguns estudos mais antigos que avaliaram a febre no paciente com lúpus mostraram que cerca de 50-55% dos casos de febre no paciente com lúpus são secundárias à infecção. 40-45% desses pacientes com lúpus e febre tinham febre secundária à atividade de doença, né? E o que ajuda a gente a diferenciar um pouquinho? Aquela febre por atividade de doença é uma febre que ela é mais prolongada, ou seja, ela já está há mais tempo. É uma febre que ela costuma melhorar com o aumento da dose de corticóide em torno de 1 a 5 dias, numa dose de corticóide inferior ou próximo a 1 mg por quilo. Ela está associada, lógico, a outros parâmetros de atividade de doença, né? Então, não devo nunca olhar o paciente com lúpus através de um único sintoma, achar que aquele único sintoma é o responsável por tudo. Então, é um paciente que tem febre, mas ele tem sinais de atividade de doença em outros órgãos e sistemas. Como que está a pele do paciente? Como está o rim do paciente? Como estão as serosas? Como estão as manifestações? O quadro hematológico desse paciente? Então, isso vai ajudar muito. Então, se tem atividade de doença em outros órgãos e sintomas, por que essa febre não pode ser do lúpus também, né? Então, olhar o paciente como um todo, né? Tentar classificar o paciente como atividade de doença sistêmica ou não. E aquele paciente que geralmente não responde a corticosteroide é aquele paciente que eu tenho que ficar atento, senão pode estar evoluindo para uma síndrome de ativação macrofágica ou um paciente que tem eventualmente atividade de sistema nervoso central. Então, outra dica que ajuda muito, isso eu lembro muito do meu professor de reumatologia na enfermaria quando eu era residente, ainda que ele falava assim, perguntava, como é que você fica quando você fica com febre? Fica assim, como é que você fica quando você fica gripado, né? Ou com alguma infecção? Eu me sinto mal, prostrado. Como que está a paciente? Ela está prostrada? Ela não está prostrada? Como está o estado geral da paciente, né? Então,
Geralmente, a febre do lúpus é uma febre mais baixa, abaixo de 38 graus Celsius, e quando tem infecção é uma febre que tende a ser mais alta, contínua, que deixa o paciente mais prostrado, com uma queda do estado geral do que aquele paciente. E lembrar que se dá calafrios também, a febre do lúpus geralmente não é aquela febre que dá uma toxemia, né, uma bacteremia, não vai gerar aquele calafrio da toxemia, da bacteremia também. E o paciente com lúpus, ele não vai ter instabilidade hemodinâmica por conta da febre, né? Então, se o paciente ele fica instável hemodinamicamente, certamente ele tem uma infecção. Ele pode até ter atividade de doença, mas infecção com estabilidade hemodinâmica é um sinal de infecção, né? Então, acho que esses são os principais fatores que ajudam na febre, né? Então, duração da febre, quanto mais prolongada, mais chance tem de ser por atividade de doença. Características da febre, né? Se é uma febre mais baixa, mais alta, e a periodicidade dessa febre também. O estado geral do paciente, se tem calafrios, se tem outros sinais ou sintomas de atividade de doença em outros órgãos ou sistemas, e se esse quadro febril está levando a um quadro de instabilidade hemodinâmica ou de sepsis inicial ou não. Uma outra pista também que pode ajudar a gente a diferenciar essa atividade ou infecção é o histórico do paciente. Aquele paciente que estava em vigência de imunossupressão e começa a fazer febre, isso deve ser infecção. É um paciente geralmente com lúpus que está usando prednisona, uma dose de 1 mg por quilo, por exemplo, ele não vai evoluir com febre, geralmente, né, por atividade de doença. Exceto pacientes com doenças muito graves, que fazem manifestações mais graves, como, por exemplo, uma síndrome de ativação macrofágica, que aí realmente o paciente, às vezes, pode ter um quadro mais refratário. Então, a gente fala um pouquinho das pistas clínicas. E como é que estavam as nossas pacientes, tá? Voltando um pouquinho pro nosso caso, só pra gente tentar revisar um pouco, pra ver se a gente vai ter alguma pista. Então, só lembrando, eram 2 pacientes com 35 anos, ambas com febre, anemia, leucopenia, plaquetopenia e elevação de transaminases. Então, a primeira, a paciente 1, vamos assim dizer, ela tinha uma febre que já vinha arrastada há 30 dias, era uma febre que era não contínua e ela se sentia bem, né? Não estava prostrada, estava conseguindo fazer suas atividades. A segunda paciente era um quadro mais agudo, tinha uma febre apenas há 5 dias, era uma febre persistente de 39 graus e estava em mau estado geral. Essa paciente também estava em imunossupressão, estava fazendo indução de nefrite lúpica com micofenolato há 2 meses. Olha só, a gente já tem algumas dicas, né? Então, nessa paciente número 1, a gente tem uma febre mais prolongada, né? Ela tem penias também. E no paciente 2, a gente tem uma febre de início mais agudo, com 1 semana. Ela vinha em tratamento de uma nefrite, né? Já em uso de terapia imunossupressora, corticosteroides em altas doses e micofenolato também em esquema de indução. Ou seja, na paciente número 1 é uma paciente que vinha bem há algum tempo, com uma febre prolongada e sem uso de terapia imunossupressora. Então, será que nessa paciente número 1 realmente não é uma atividade de doença que está querendo se reapresentar, né? A gente está tendo um flare de doença nesse momento. Nessa paciente número 2 já é o contrário. A gente tem uma febre mais aguda, uma paciente que já vinha sendo imunossuprimida recente por atividade de doença. Ou seja, ela é uma paciente que tinha atividade de doença e imunossupressão recente com altas doses de corticosteroides, que são fatores de risco bem conhecidos para infecção. Então, essa paciente número 2 lembra mais um quadro infeccioso inicialmente. Agora, os exames laboratoriais podem ajudar a gente, né, a discernir um pouquinho melhor entre esses 2 cenários. Quando a gente fala de exames laboratoriais, a gente vai avaliar. Primeiro, eu acho que a gente vai pedir um hemograma desse paciente, vai avaliar, como a gente já conversou, se o paciente tem anemia ou não, se o paciente tem plaquetopenia, se tem neutropenia, leucopenia, linfopenia. Isso tudo vai ajudar a gente, né? Ou se ele tem leucocitose, vai sugerir uma infecção. A gente pode fazer até algumas relações entre os parâmetros do hemograma. A gente pode avaliar VHS-PCR, pode avaliar procalcitonina e a gente pode fazer os exames específicos para avaliar a atividade de doença, como complemento, anti-DNA e, dependendo se é suspeita infecciosa, alguns exames mais específicos para infecção. Eu acho que a gente começando com esse bom feijão com arroz, né? O que a gente tem na beira do leito no mesmo dia, né? Então, muito provavelmente, na grande maioria dos hospitais que a gente vai lidar, a gente consegue ter no mesmo dia um hemograma, um VHS, um PCR, um exame simples de urina, uma função renal do paciente, que já vão ajudar provavelmente muito a gente na tomada de decisão, enquanto esses outros exames um pouco mais específicos vão sendo processados até que a gente tenha esses resultados em um pouco mais de horas ou um pouco mais de dias também. Vamos pensar no hemograma, a quantidade de informações, né, que ele pode trazer pra gente. É como você comentou, né, Ale? Então, é muito raro que o paciente com lúpus tenha leucocitose, a não ser que esteja em uso crônico de corticosteroides, né? Então, mas a leucocitose no paciente com lúpus chama atenção para um quadro infeccioso. É muito mais comum realmente no lúpus que a gente tenha leucopenia, linfopenia e eventualmente até mesmo neutropenia. Lembrar que a neutropenia é um fator de risco também para infecções graves, infecções fúngicas, quando a gente comentou, e pode dar dentro dessas manifestações de infecções mais graves também. Mas além disso, a gente pode olhar um pouquinho mais nas mensagens
mensagens subliminares, né, que o hemograma pode trazer pra gente, né? E alguns estudos, há alguns anos, eles vêm tentando trazer pra gente se a relação neutrófilo-linfócito ou plaqueta-linfócito, né, ela pode auxiliar a gente a diferenciar atividade de doença e infecção. Alguns estudos já mostraram que essa relação neutrófilo-linfócito, ela é aumentada no paciente com lúpus em atividade, mas ela é mais alta ainda no paciente com lúpus e infecção, quando comparado a controles saudáveis. É uma relação matemática, né? Então a gente, além de médico, a gente faz uma relação matemática muito simples, é uma relação numerador-denominador. O que acontece geralmente no paciente com lúpus? Ele tem mais linfopenia e mais leucopenia, e os neutrófilos não costumam se alterar muito. Então essa relação neutrófilo-linfócito ela aumenta um pouquinho no paciente com lúpus em atividade, mas no paciente com lúpus com infecção existe uma tendência a ter mais neutrofilia e essa relação aumenta mais ainda. Qual que é o ponto de corte? Os trabalhos mostram diferentes pontos de corte para diferente sensibilidade e especificidade, né? E área sob a curva. Mas alguns estudos mostram, né, uma relação neutrófilo-linfócito acima de 5.7. Outros falam acima de 6.3. Eles podem ajudar a diferenciar com uma sensibilidade que varia de 75 até 70, 75%, uma especificidade que varia de 85 a 90%, diferenciar aquele paciente com lúpus com infecção daquele paciente com lúpus em atividade. Então, do ponto de vista racional que a gente tem, quanto maior essa relação neutrófilo-linfócito, especialmente acima de 5.7, mais chance tem de ser uma relação de um paciente com infecção, né? E outra relação também é a relação plaqueta-linfócito, que parte mais ou menos do mesmo pressuposto, né, da relação neutrófilo-linfócito, com diferentes pontos de corte também, diferentes estudos. Quanto maior essa relação, maior também o risco de infecção quando comparado à atividade de doença. E o mesmo vale, né, Ale, assim como você comentou também para o VHS e PCR, né, que são exames relativamente simples, de fácil acesso, que são disponíveis na maioria dos centros também. Então, a gente sabe que no lúpus, assim como em outras doenças, o VHS ele aumenta em diferentes contextos, né, seja atividade de doença ou infecção. Por outro lado, no paciente com lúpus, a proteína C reativa não é um exame que aumenta comumente, né? É um exame que ele aumenta no paciente com lúpus, especialmente em casos de poliartrite ou em casos de serosite, como pleurite e pericardite. E aí tem um estudo que foi publicado inicialmente lá em 2006 no ACR, apresentado, na verdade, com 53 pacientes com lúpus, que viu essa relação VHS-PCR e viu que aqueles pacientes que tinham uma relação VHS-PCR acima de 15 estavam mais associados à atividade. Aqueles pacientes que tinham uma relação VHS-PCR abaixo de 2 estavam mais relacionados à infecção. Ou seja, mais uma vez, uma relação numerador-denominador. Se no paciente com lúpus em atividade eu não tenho muito aumento do PCR, esse numerador é maior que o denominador, essa relação é mais alta. Se no paciente com lúpus eu tenho uma infecção e esse PCR aumenta, essa relação diminui e eu tenho mais chance do paciente ter infecção, exceto nos casos de serosite ou nos casos de poliartrite. Além do VHS-PCR, um outro exame que vem ganhando cada vez mais atenção na nossa prática, né, principalmente no ambiente de UTI, é a procalcitonina, que é um peptídeo precursor da calcitonina, produzido pelas células parafoliculares da tireoide. E é um exame que ele vai aumentar principalmente nos pacientes com infecção bacteriana invasiva. O valor de corte na população em geral é acima de 0,5. Porém, nos pacientes com lúpus, tem vários trabalhos mostrando que ele também é útil, né, principalmente para avaliar se o paciente está infectado ou não. Alguns sugerem um ponto de corte, né, diferente, acima de 0,7, porém nada muito bem estabelecido. Esse ponto de corte um pouco maior, consequentemente a gente acaba perdendo mais a sensibilidade. E outro ponto importante que a gente tem que lembrar, que a procalcitonina, apesar dela realmente aumentar nos pacientes com infecções invasivas, ela pode também estar aumentada em outras situações além de infecção. Já foi demonstrado em pacientes com síndrome de ativação macrofágica que eles podem ter aumento da procalcitonina, e também em pacientes com doenças de tecido adulto pode também ter aumento da procalcitonina. Então a gente vai lembrar que no nosso paciente com lúpus, aumento da procalcitonina é sim uma pista muito sugestiva, né, de infecção, e vai corroborar naquele paciente com suspeita de infecção que provavelmente a gente está no caminho correto. Porém, infelizmente é um exame que ele demora para a gente chegar até as nossas mãos após a gente ter solicitado. É isso mesmo, né, Ale? Então, assim, a procalcitonina pode ajudar a gente muito dentro desse cenário de paciente de maior gravidade, às vezes, né? Ele é um marcador também de infecção mais grave. E naquele paciente que a gente tem a dúvida que tem poliartrite,
esclerosite, que a proteína C reativa também está muito alta, se vier uma procalcitonina mais alta também, corrobora aí para um diagnóstico de infecção com esse paciente. Tem um estudo também que mostrou, né, que naqueles pacientes com lúpus em atividade, a procalcitonina pode ser melhor para excluir a infecção nesses pacientes. E naqueles pacientes que estão inativos, a proteína C reativa pode ser uma ferramenta útil e melhor para excluir infecção nesses pacientes também. É muito interessante. Mas enquanto ocorrem todos esses exames, né, a gente não pode esquecer também que a gente tem que solicitar as culturas, né, hemocultura, urocultura, tentar identificar o sítio do paciente onde ele tem infecção e pensando naquelas infecções atípicas, né, como você comentou no começo, infecções fúngicas ou infecções oportunistas, tentar buscar esses agentes também. E existem exames, sejam séricos ou sejam de sítios específicos que podem ajudar a gente, né? A galactomanana sérica ou do lavado broncoalveolar para pesquisa de infecções fúngicas, né? Do aspergillus, beta-declucan também, né? Para pesquisa de infecções fúngicas invasivas. Pesquisar ativamente quando há suspeita também de outros fungos antígeno sérico para criptococo, né? Métodos de PCR também que são mais sensíveis para pneumocistose também podem ajudar, ou mesmo métodos também para infecções virais, né? Antigenemia para o citomegalovírus, ou mesmo PCR para citomegalovírus, né? Imunohistoquímica em tecidos de biópsia, né? Então a gente tem que tentar mesmo, dentro daquelas ferramentas, identificar esse agente infeccioso que vai ajudar mais. Lembrando um pouquinho da antigenemia para citomegalovírus e PCR para citomegalovírus, tem aquela dica que é muito importante, né? Pacientes com neutropenia, neutrófilos abaixo de 1000, a gente tem que pedir o PCR para citomegalovírus e a antigenemia não vai ter uma boa sensibilidade para esses pacientes também. Pacientes que têm citomegalovírus do trato gastrointestinal enteroinvasiva pode ter um PCR negativo e às vezes a gente tem que buscar no tecido ou de uma outra maneira também para fazer esse diagnóstico também. O citomegalovírus ele sempre tem que estar no nosso radar. Naquele paciente que tem febre persistente, você não encontra um foco, você acha que é atividade de doença, você está dando corticoterapia, o paciente não está melhorando, é muito importante ir atrás do citomegalovírus, porque ele frequentemente faz realmente a gente cair da cadeira. Especialmente quando tem manifestações hematológicas, né, leucopenia, plaquetopenia, anemia, trato gastrointestinal, aumento de enzimas hepáticas também associadas, febre persistente, quadros pulmonares arrastados, né, com infiltrado em vidro fosco, sugestivos de infecções virais, tosse, febre. Então, realmente é um desafio mesmo, mimetizando muitas vezes as manifestações do próprio lúpus. Além da infecção, da avaliação, né, específica de agentes etiológicos, que é muito importante, a gente tem que ir atrás, a gente não pode esquecer, tem alguns exames que vão ajudar a gente do ponto de vista de avaliação de atividade de doença, que basicamente a gente tem um complemento e o anti-DNA e algumas pistas também na urina 1. Como que a gente pode avaliar isso na prática, Dr. Edgar? Então, são exames que às vezes eles demoram um pouco para ter resultado dependendo do cenário, do local onde você está trabalhando, né? Mas eles ajudam muito ali. Sabe por que eles ajudam? Porque é aquilo que a gente comentou no começo, né? Se o paciente tem febre e tem outros sinais de atividade de doença em outros órgãos e sítios, ele tem sinais de atividade renal, de serosite, de pele, de alterações hematológicas, isso é uma dica muito importante que a gente não pode menosprezar. Se ele tem atividade lá, por que não cá, né? E acolá também pode ser, né? Então... Melhor exame que esse não tem, né? Melhor exame que esse não é. E o médico longitudinal, né, que tá ali na horizontal daquele paciente, ele vai ter esse feeling clínico que é muito importante, que é muito relevante, né? Mas ajuda mesmo, né? Você comentou, né? O anti-DNA está associado à atividade de doença, especialmente à atividade renal. O consumo dos níveis de complemento também, eles estão associados à atividade de doença, especialmente também à atividade renal. Lembrando que consumo de C3, ele acontece principalmente no momento do flare, no momento da atividade de doença, mas o C4, ele pode acontecer mais precoce, o consumo de C4 pode acontecer de maneira mais precoce do que o consumo de C3, e o C4 é melhor para predizer o flare do que o C3, porque ele acontece antes, né? Então, o consumo do C4 é antes do consumo do C3 para previsão de flare, né? Que a gente fala. E outros que a gente pode usar na prática clínica, né? O antinucleossomo, que tem uma boa correlação com o anticorpo anti-DNA, mas ele também costuma acontecer com positividade mais precoce do que o próprio anticorpo anti-DNA, por exemplo. O anticorpo anti-C1Q, que é um anticorpo muito específico, não está na prática clínica em muitos centros também, mas que é fortemente associado com o acometimento renal do lúpus, né? Tem um valor preditivo negativo muito alto para predizer flare renal. Quando ele é negativo, ele ajuda bastante também. E alguns estudos mostram, né, que a associação de anti-C1Q com anti-DNA e consumo de complemento tem um elevado risco para envolvimento renal nesse paciente de maneira
maneira específica. E alguns outros anticorpos, né, que a gente já sabe na prática clínica, antiperrenossomal, está associado à glomerulonefrite membranosa, ou mesmo a psicose, ou mesmo a hepatites autoimunes, né, associadas do lúpus, né? Então, não deixa de ser, de certa forma, uma medicina personalizada que a gente tenta encontrar para o paciente. Tá, doutor. Então, a gente já avaliou, voltando aos nossos casos clínicos, né? Então, a gente já avaliou do ponto de vista clínico desse paciente, né? A paciente 1, uma paciente que tinha uma febre mais arrastada, foi solicitado VHS e PCR para essa paciente, ela tinha um VHS de 50 e um PCR de 2. A paciente número 2 é aquela paciente que tinha um quadro mais agudo, que estava em vigência de imunossupressão, em esquema de indução, tinha um VHS de 50 e um PCR de 2. PCR de 10, desculpa. Olha só, olha como as coisas vão ficando cada vez mais claras, né? Então, você vê que essa paciente número 1 tem um VHS do mesmo número da paciente número 2, de 50, mas tem um PCR, uma proteína C reativa bem mais baixa, uma proteína C reativa de 2. Enquanto a paciente número 2 tem uma proteína C reativa de 10, sem ter um quadro articular exuberante e sem ter um quadro de serosite. Ou seja, cada vez mais fica mais claro pra gente que nessa paciente 1, o quadro febril é secundário à atividade de doença e que nessa paciente número 2, esse quadro febril é secundário a um processo de infecção. Mais uma vez, a característica da febre, as manifestações da doença, o uso de medicações que a paciente faz parte e alguns exames laboratoriais muito simples conseguem nortear a gente para uma tomada de decisão bem clara e com muita segurança e confiança nesse cenário. Ótimo, muito bom, Edgar. Provavelmente esse é o raciocínio mesmo, né? Isso que a gente vai ter que avaliar ali no nosso beira-leito. E foram realizados nas duas pacientes, tá? Radiografia de tórax, normal em ambas. Exame de urina 1, normal em ambas também. E agora, né? A paciente não tinha cefaleia, não tinha alteração cognitiva pra gente pensar em sistema nervoso central. O que a gente pode fazer agora nesses casos clínicos que já estão bem avaliados, bem definidos? Eu acho que assim, como a gente comentou, né, lá no começo, os sítios mais comuns respiratórios, trato urinário e pele não são os sítios encontrados por essa paciente número 2. Ela tem preponderantemente um quadro hematológico e aumento de enzimas hepáticas também. Como a gente comentou várias vezes aqui durante o episódio, né, Ale? Uma dica muito importante aí que você falou e ressaltou é a gente pensar no citomegalovírus, né? Ele pode mimetizar essas manifestações de atividade do lúpus e pode dar um quadro febril arrastado, especialmente no paciente já imunossuprimido, seja por uma reativação de infecção latente do citomegalovírus, por exemplo, que pela imunossupressão reativou. Então, doutor Edgar, o senhor solicitou antianemia nessa paciente, né? E ela veio positiva, então é uma paciente que tinha infecção e tinha doença pelo citomegalovírus. Uma coisa que a gente tem que lembrar é a antianemia, ela pode ser positiva em pacientes mesmo sem a doença, né? Sem o vírus, ele necessariamente está levando a alguma doença pelo citomegalovírus. Pode ser só uma viremia, pode ser só um aumento da replicação secundária e imunossupressão. Isso também que a gente tem que entender, né? Porque muitas vezes acaba sendo solicitado de rotina antianemia para investigação do citomegalovírus em pacientes com outros quadros clínicos, não necessariamente sugestivos de infecção pelo citomegalovírus. Ele pode vir positivo antianemia, às vezes em baixos títulos, né? Com uma carga viral baixa e não necessariamente está correlacionado à doença pelo citomegalovírus. Pode ser só uma viremia, como a gente estava comentando. Mas nessa paciente número 2 veio uma carga viral elevada. Então era sim uma infecção, era uma doença pelo citomegalovírus, era o citomegalovírus doença, foi tratado com um ganciclovir e o paciente evoluiu com melhor. O quadro clínico número 1, o que o senhor faria para essa paciente? Nessa paciente número 1, Ale, eu acho que a gente poderia, por exemplo, né, como a gente comentou antes, a maioria das febres no lúpus por atividade de doença responde bem com corticoide em 1 a 5 dias. Então, dar corticoide de 0,5 mg por quilo, observar a evolução dessa paciente e depois avaliar, dentro do contexto dessa paciente, de outras possíveis manifestações da paciente, avaliar a associação com o imunossupressor para poupar o corticoide depois pois a intenção é a gente diminuindo esse corticoide gradativamente e ver as manifestações que podem aparecer e um poupador de corticoide com um imunossupressor provavelmente. Essa paciente número 1, uma semana depois do uso de corticoide, ela estava ótima, estava sem febre, já tinha repetido os exames, tinha melhorado a transaminases, tinha normalizado os parâmetros hematimétricos. E uma coisa que a gente também é bom lembrar, o Dr. Edgar sempre gosta de comentar isso com a gente, é muito bom isso, é que às vezes o paciente, mesmo por atividade, nem sempre ele vai ter controle do quadro febril. Às vezes o paciente tem alguns escapes de febre. Pela atividade de doença, nesse quadro você pode dividir a dose. Você faz 2/3 da dose da prednisona, da corticoterapia no período da manhã e 1/3 da dose no período da noite. Se for por atividade de doença, esse paciente geralmente, todas as vezes que eu fiz isso, que eu presenciei isso, o paciente teve melhora do quadro febril, tá? Que quando era por atividade de doença. Se era por outra etiologia, o paciente não melhorava. Essa é uma dica prática muito boa. É isso mesmo, Lê. Eu acho que essas dicas que a gente tenta trazer aqui para a prática clínica, né, são dicas que a gente vai pegando com a experiência própria, a experiência de outras pessoas, né, que a gente vai vivenciando, né, a experiência clínica, a experiência
prática, né? E eu acho que se a gente pudesse deixar uma mensagem muito grande desse podcast, eu acho que é isso. Sinta o seu paciente, examine o seu paciente, veja a clínica desse paciente, entenda as manifestações atuais, manifestações prévias e próprias desse paciente, né? Do fenótipo desse paciente também. Identifique quais os fatores de risco que ele tem, tanto para atividade como para infecção. Leve em consideração as medicações que ele vem usando nos últimos meses, né? Para o tratamento da doença também. E por que isso é muito importante? Alguns dos exames que a gente vai solicitar, eles são demorados. Então, utilize aqueles exames que você tem na beira do leito de maneira rápida, de uma maneira racional, inteligente, tentando analisar as sublinhas, né? Que esse exame está trazendo para a gente, né? Tentando analisar de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais subliminar, né? Na verdade. Porque muitas vezes o anti-DNA, antinucleossoma, níveis de complemento, anti-sei o quê, ou eles não são suficientes, ou eles demoram para ter o resultado, né? Ou nem todos os centros têm a disponibilidade desses exames. E às vezes a gente tem a coexistência tanto de atividade de doença como de infecção, culturas e métodos de detecção para os micro-organismos, eles podem ter resultados um pouco demorados. E a decisão clínica de tratamento é importante para o prognóstico do paciente, ela vai fazer toda a diferença, né? E outra mensagem, eu acho que a gente tem que deixar assim, é tentar agir sempre antes da infecção. Se a gente conhece esses fatores de risco do paciente com lúpus, é importante que a gente controle de maneira adequada a atividade da doença, mas sem pesar muito a mão na dose dos corticosteroides e do imunossupressor, ou seja, tentar atingir o equilíbrio. Lembrar sempre da vacinação desse paciente para os germes que podem ser preveníveis, né? Pneumococo, hemófilos, meningococo, influenza, Covid. A gente tem agora a possibilidade também de uma nova vacina do herpes zoster, né? Que também pode prevenir essa recorrência de infecção dos pacientes. Avaliar os níveis de imunoglobulinas ou outras imunodeficiências em pacientes específicos também. Tentar avaliar profilaxias para germes específicos também em situações características, né? Desse paciente, como a gente comentou no caso do pneumociste girovese. E se o paciente chega já no momento de infecção, a gente agir de maneira precoce e determinada, né? Sem levar a dano desse paciente. Então a gente tem que ser invasivo na pesquisa do sítio e do agente. A gente tem que utilizar os métodos sim que a gente tem disponíveis. Culturas, antigenemia, técnicas de PCR, pesquisa de galactomanana, beta-glucan, como a gente comentou, para fungos, ou antígenos para fungos, como a gente comentou, pesquisa de legionela na urina, por exemplo, dependendo do quadro clínico do paciente, exames por imagem, né? Eventualmente lavado broncoalveolar, ou seja, tudo depende da clínica do paciente, né? Seja por métodos de biópsia ou de imunistoquímica também. Por que isso é importante, né? Porque o que está por fora nem sempre mostra o que está por dentro, né? E se a gente partir de dados epidemiológicos, analisar o quadro clínico, ter biomarcadores e métodos por imagem, uma biópsia, a gente consegue muitas vezes partir de uma terapia profilática, uma terapia empírica, para uma terapia definitiva com menos dano para esse paciente, né? Com menos risco de eventos adversos. Então a gente tem que ser invasivo quanto mais agressiva for a doença e não causar o dano. Lembrando que uma terapia mal feita, uma terapia mal indicada, ela também pode levar à lesão do paciente. E pessoal, para quem tá gostando dessa nossa discussão, quer ficar mais prático, quer ficar mais seguro na segunda fase da prova de título, vem com a gente no nosso curso Prática Dominada. Tá tudo dominado, né, Ale? Então vamos lá. Curso Prática Dominada, curso preparatório e de revisão para a prova de título em reumatologia. Esperamos vocês lá. Pessoal, a gente espera vocês lá. Não nos deixe de seguir no nosso site, no YouTube, no Instagram. Vem com a gente, Reumatize, você seguro na reumatologia.